Fechamento de mercado está de volta com uma boa notícia. O mês de março, que começa oficialmente em dias úteis hoje, vai ter uma sequência de 14 leilões na B3 e promete movimentar a infraestrutura brasileira. O apetite do mercado e dos investidores vai ser testado neste mês. Essa agenda pode destravar 41 bilhões de reais em investimentos privados em vários segmentos da infraestrutura, como rodovias, aeroportos, saneamento básico e até na área social. Os leilões incluem ativos estruturados por governos estaduais, agências reguladoras e também pelo BNDES. Um dos destaques é o leilão simplificado feito pelo governo federal do Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, além das parcerias público-privadas no saneamento e concessões rodoviárias em vários estados do Brasil. A expectativa era realizar um leilão a mais, 15, mas a privatização da Celepar do Paraná, prevista para 17 de março, foi suspensa. Além disso, uma série de projetos menores deve ser alvo de leilão na B3 em março. Detalhes deste super mês no site da CNN, na reportagem dela, Jennifer Ribeiro, analista de infra da CNN. Minha estreia contigo aqui, Jennifer. Seja muito bem-vinda ao fechamento de mercado. Me conta, que mês de março promete para a infraestrutura e que ótimo mês para o CNN Infra estrear. Boa noite. Boa noite, Naka. Realmente é muito legal dar essa estreada, dando essa notícia boa para os investidores, ainda mais no meio dessa quantidade de notícia de guerra que a gente tem dado nos últimos 3 dias. Vamos lá. Seguinte, vão acontecer 14 leilões agora nos próximos 30 dias, ou seja, basicamente um leilão a cada 2 dias que vão ser realizados. E no final das contas, existe uma expectativa de destravar mais de 40 bilhões de investimentos nos próximos anos. Como você mesmo comentou, o principal ativo que vai ser leiloado nesse mês, no dia 30 mais especificamente, no dia 30 de março, é o Aeroporto do Galeão. O Aeroporto do Galeão é interessante a gente falar 2 coisas sobre ele. Primeiro, é a importância dele na rota aérea logística do Brasil. O Aeroporto do Galeão ele representa 13% de toda a demanda aérea brasileira e, além disso, é uma excelente porta de entrada para passageiros internacionais. Mas, para além disso, também, eu acho importante a gente lembrar do contexto em que o Aeroporto do Galeão foi leiloado. Ele foi leiloado lá em 2012, quando havia uma expectativa de crescimento, de uma quantidade muito grande, tanto de passageiros aéreos, na expectativa de aumento de passageiros aéreos, quanto também uma expectativa de crescimento econômico, mas nenhuma dessas 2 possibilidades acabou se tornando uma realidade. Isso por conta da recessão econômica que aconteceu logo depois de 2012 e por conta da pandemia também. Isso fez com que o contrato, que é um dos mais difíceis, inclusive, que a gente tem hoje em dia, o contrato do Galeão, fosse renegociado dentro do contexto lá, dentro do TCU, que é o Tribunal de Contas da União. Nessa renegociação foram feitos novos acordos no edital, justamente por isso ele vai novamente a leilão e há uma expectativa, pelo que o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, fala, de que 6 empresas estejam interessadas. Essas são as empresas, vamos lá, é a Changi e a Vinci, que hoje em dia já operam, são as atuais operadoras do Aeroporto do Galeão, elas continuam interessadas, queriam devolver, ficaram muito tempo tentando devolver, mas estão interessadas agora no leilão depois da remodelação. Mas, além disso, a gente tem investidores internacionais também, outros investidores internacionais interessados nesse leilão. Aqui a gente tem a Fraport, que é alemã, a Zurich, que é suíça, temos a Inframérica, que opera hoje em dia o aeroporto de Brasília, e a AENA também, que é muito conhecida no cenário aeroportuário do Brasil. Além disso, a gente vai para outros setores, como você mesmo comentou, temos saneamento, rodovia. E rodovia é um dos setores mais consolidados dos leilões, assim, quando a gente fala de infraestrutura. Ano passado teve um recorde em relação à quantidade de leilões rodoviários que foram realizados e a gente tem aqui, só nesse mês de março, 2 leilões. O primeiro é um leilão estadual, que envolve algumas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. Eu acho interessante, Laca, falar justamente o fato de que o Rio Grande do Sul tem feito muitas modelagens de leilão nos últimos anos, assim, eles
estão realmente muito interessados nessas concessões rodoviárias. Mas a gente também tem uma federal, que é conhecida como Rotas dos Gerais, que fica em Minas Gerais e é muito importante para o tráfego de Minas Gerais. Além disso, agora a gente muda um pouquinho, a gente vai para o setor de saneamento, que é um pouco menos consolidado nos leilões. Ultimamente, o setor que era visto como o patinho feio da infraestrutura começou a ganhar mais corpo, justamente porque a gente está próximo de 2033, que é a data limite para que o Brasil se universalize. A gente também tem 2 leilões acontecendo no âmbito de saneamento nesse próximo mês. O primeiro vai ser em Paraíba e o outro vai ser em Goiás. Goiás tem a expectativa de um investimento de 6,2 bilhões nesses próximos anos para universalizar, e essa PPP, né, que é uma parceria público-privada, é um tipo de concessão, mas que o poder público continua tendo algumas atribuições ali no meio também, tem uma expectativa de universalizar o esgotamento sanitário, porque em Goiás, basicamente, está universalizado o abastecimento de água, que chega a 92%, e a gente vê agora essa expectativa de universalizar o setor de esgotamento sanitário também. Todos esses leilões, eles acabam reforçando o discurso do governo de que tem que ter uma aproximação com o setor privado e de que o investidor está otimista em relação à área de infraestrutura. Mas agora a gente vai ver se realmente esses leilões vão acontecer, se vão ter propostas, e a gente vai testar esse apetite de mercado dentro da B3. Naka? Bem, Jennifer Ribeiro, analista de infra da CNN. Que agenda gigantesca e que mostra uma coisa, que concessão, trabalhar com o setor privado, infraestrutura, deixou de ser uma política de governo e passou a ser uma política de Estado. Jennifer, obrigado, seja bem-vinda à CNN, porque em março vamos ter um monte de leilão, ou como vocês do setor gostam, certame. E vai ter muito trabalho pela frente. Obrigado, Jennifer. Boa noite. Boa noite, Naka.